Boa noite, a paz. Amém. Além do pastor Valber, que me acompanha, eu estou acompanhado dos líderes e casais da nossa igreja, o Tiago e Fran, como a gente chama. Fran, a verdade a gente fala. Vou pedir para esse casal se colocar de pé. Queria que você aplaudisse ao Senhor também pela vida deles. Muito obrigado, pastor Edson, por me convidar, por estar aqui na sua igreja, nessa linda igreja, Tabernáculo de Nova Vida. Eu cheguei atrasado porque eu tinha um casamento para fazer, conflito de agenda mesmo. Eu tentei ainda me desvencilhar. A noiva disse, não, dá tempo. Eu falei, às 5 da tarde, não se atrase muito. Porque eu saio daqui às 6 horas. 6 horas ela não tinha chegado ainda. Aí depois, 6 e pouquinho, os padrinhos começaram a entrar. 40, sim. Um a um. Parava no meio, tirava foto. E eu só pensava, Jesus, a conferência de família. Mas estava nascendo uma família aqui, né? Então, eu tive que ser paciente, casal da igreja. E, graças a Deus, consegui chegar a tempo. Eu tenho uma palavra aqui de Deus ardendo no meu coração. Você gostaria de ouvir? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Pastor Jarmute Jordão. Não sei se aqui pega o Shaddai, tem uma programação que eu prego segunda-feira que está Jamute. Eu nem esquento mais. Né? Mamute, Babute, Jabute. Eu trabalhava na igreja, alguém chegava, tem um pastor aí com o nome de Jamute, sou eu. Né? Na escola, a professora, às vezes, ia ler por ordem de chamada. Quando chegava no número 10, eu falava, aqui... Teve um erro, na época era datilografia. Teve um erro aqui de datilografia. Eu falei, não, é meu nome mesmo, Jarmute. De onde vem, pastor, esse nome? Eu acredito que tem a ver com a minha origem, primeiro, antes de tudo. Eu nasci em Natal, na década de 70. E Natal, eu imagino, não sei se tem algum natalense aqui, tem um casal lá na nossa igreja de Natal, Dorietes e Juraciara, dessa leva também, sofreu algum tipo de influência numa base americana que tinha em Natal, uma base americana na Barreira dos Infernos. É o nome, a base da aeronáutica ali, lança-foguete, é o nome do lugar. E eu acho que influenciou a cultura da cidade. Né? Aí, década de 70, meu pai, quero um nome para o meu filho, e os nomes lá são esses nomes assim, crente, né? Falou, Senhor, dá um nome para o meu filho e tal. E eu tenho primos, irmão, primos dessa geração. Mazuquiette, Schneid, Oberdan, Rockland. Estão rindo? Oberdan, falei? Tem uns nomes assim, tem mais alguns que eu não estou conseguindo lembrar. Olha só. É de lá, é da localidade. Aí meu pai, crente, falou, Deus, me dá um nome para o meu filho, tal. Aí teve a ideia de abrir a Bíblia. Falou, vou abrir a Bíblia, fechar os olhos, colocar meu dedo, e onde cair lá, fica imaginando, Mefibosete, Elimeleque, Nabucodonosor, fica imaginando essas coisas. Caiu em Josué 21, 29. Está escrito lá, Jarmute, os seus arrabaldes. Caiu em Jarmute. Meu pai tinha 3ª série primária. Se cai em Arrabaldes, meu nome ia ser Arrabaldes, cara. Então, eu estou no lucro. Né? Caiu em Jarmute. Jarmute, nome lindo. O Espírito Santo deve ter falado, Lucas, Mateus. Não, muito simples. Tem que ser natalense. Você achou aí, Gênesis capítulo 11? Era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Não haverá limites, não haverá barreiras para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos numa conferência de família e eles pensaram nesse momento, se prepararam para esse instante, colocaram o seu coração neste culto, na expectativa de que o Senhor falasse com eles. Deus, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Eu venho aqui como um profeta, como tua boca. Peço que o Senhor derrame sobre a minha vida uma unção fresca. Não estou aqui defendendo uma tese, não estou aqui preocupado com o que vão pensar de mim como pregador. O meu grande interesse, a minha grande preocupação é que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a tua palavra possa ir além das nossas emoções, que a tua palavra possa produzir efeitos na nossa vida prática, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, especialmente nas nossas casas, que ela faça aquilo que ela diz a respeito de si mesma, que ela não volte para ti vazia, mas faça aquilo que te apraz. Produza em nós mudanças, que a gente saia daqui melhores maridos, melhores esposas. Usa a tua palavra, usa a minha vida, é a nossa oração nessa noite. Se você concorda com ela, diga amém. Muito bem. Esse texto vai falar sobre a geração pós-diluviana. A primeira geração que começa a surgir após o dilúvio. E uma característica dessa geração é que ela não queria obedecer a um propósito divino de se espalhar pela terra. Provavelmente traumatizada pelo dilúvio, eles queriam estar juntos, imaginando que isso iria fortalecê-los, que isso lhe daria mais chances de sobrevivência, de resistir a uma nova catástrofe, e é de se imaginar, né, que isso fosse acontecer. E eles queriam construir uma história em torno de uma torre. Colocaram isso no coração, disseram assim: vamos construir tijolos, vamos fazer uma espécie de cimento, e vamos construir uma torre até tocar no céu. Eles imaginavam que esse céu onde Deus habitava estava ali acima das nuvens, talvez entre 2 e 5 quilômetros, era a ideia deles. Vamos construir uma torre e tocar no céu. Claro, não conseguiram. Acredito que daí vem a palavra é difícil, porque eles viram que não conseguiam. Mentira, esquece isso, bobagem.
Veja, há algumas semelhanças entre este povo e uma família, algumas marcas nesse sentido. Primeiro, eles estavam unidos, sim ou não? É como uma família deve estar, unido. Eram um, né? Estavam unidos. Segundo, eles tinham propósitos comuns. Todos queriam a mesma coisa. Isso é uma característica de uma família saudável, como deve ser uma família. E terceiro, eles queriam deixar um legado para as próximas gerações. Vamos criar um nome. Os nossos filhos, os nossos netos vão saber o que fizemos. Veja, são características de uma família saudável: união, propósito e legado. E a pergunta é, eles estavam conseguindo isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim, estavam conseguindo. Deus desce para ver o que eles estão fazendo, porque aquele propósito que eles estavam unidos, envolvidos, trabalhando, não era o propósito de Deus. Mas Deus desce e Deus constata algumas coisas sobre aquele povo muito interessantes. Deus diz assim, eles são um. Eles estão unidos como uma só pessoa, como um só indivíduo. Eles falam a mesma língua e Deus diz assim, olha que interessante, não há limites para eles. Não há restrições. Deus está dizendo assim, tudo o que eles quiserem, tudo. Eu acho interessante esse texto. Tudo o que eles quiserem, por causa disso, por causa dessa unidade, por causa desse propósito em comum, por causa desse desejo de deixar um legado, mas, principalmente, a característica principal desse sucesso está no versículo 6, que diz assim, todos têm uma mesma língua. Isso aqui é o motivo principal por que eles estavam conseguindo viver essa unidade. Isso aqui é o motivo principal porque eles estavam conseguindo trabalhar em torno de um propósito. Porque eles estavam conseguindo produzir um legado, construir um legado. Porque eles falavam uma mesma língua. Diga, uma mesma língua. É sobre esse assunto aqui que o texto trata. Esse aqui é o grande ouro desse texto, é isso aqui, é o poder da comunicação. Esse texto revela como uma comunicação é importante dentro de um grupo, dentro de uma família. Ela é capaz de superar qualquer obstáculo. É isso que Deus está falando. Porque eles falam uma língua, não há limites para eles. Porque eles falam um só idioma, não há restrição. Tudo o que eles intentarem, tudo o que eles planejarem, eles vão conseguir. Só que Deus não queria que eles fizessem aquilo. E esta é a grande diferença entre aquele grupo e uma família. Na verdade, Deus queria que eles se espalhassem. Deus queria que eles se dispersassem, não tivessem um só objetivo, mas cada um tivesse um objetivo. Por isso que Deus tinha que fazer algo. E Deus faz o quê? Deus toca no quê? No idioma. Veja que em Atos capítulo 2, quando Deus quer que aquele povo congregue, Deus faz com que cada um volte a entender na sua própria língua. Ou seja, porque o idioma é a coisa mais importante para aproximar alguém, a comunicação ou para afastar alguém. Deus poderia tomar algumas medidas ali. Deus queria que aquela obra parasse. O que Deus poderia fazer? Deus poderia matá-los novamente. Mas Deus não faria isso. Mesmo porque havia lá uma aliança que ele tinha feito com Noé. Mas Deus poderia chegar lá e exterminar todo mundo. Deus poderia tirar os recursos. Não, esse barro aí não vai servir para tijolo. O que é que eles fariam? Iriam para outra região em bloco. Deus poderia matar um líder, talvez um Nimrod fosse o líder, eles levantariam outro líder, melhor ainda. Mas Deus toca no principal motivo do sucesso. Deus toca naquilo que era o mais importante para aquela unidade, para o sucesso daquilo que eles estavam planejando fazer, naquilo que os ligava, naquilo que permitia o comando, naquilo que permitia o aprendizado, porque eles estavam formando novos profissionais,
naquilo que permitia a troca de experiências, o crescimento, a união de propósitos. Deus toca na comunicação. E quando Deus toca na fala, imediatamente tudo para. Esse texto vai mostrar não apenas o poder da comunicação, mas especialmente o desastre quando a comunicação é ineficaz. O desastre que pode acontecer dentro de um grupo quando a comunicação deixa de ser fluida, deixa de ser bem colocada. Primeiro problema, e são problemas em cascata, ou seja, quando a comunicação é afetada, problemas começam a acontecer em cascata. Primeiro, deixa de existir cooperação, união, liga, acaba. Diga assim, deixa de existir cooperação. Não há união possível, não há cooperação possível sem comunicação. Imagine ali, todo mundo trabalhando, um pedindo cimento, o outro dando uma ordem para alguém, e as pessoas ali naquele canteiro de obras, e devia ter um cara responsável pela produção de tijolos, o outro responsável por queimar tijolos, e equipes, né, escala de trabalho, devia ter toda uma série de comandos ali, um grupo de pessoas ali muito bem orquestrado, trabalhando, todo mundo juntinho, todo mundo no mesmo propósito, cooperando, quando, de repente, eles deixam de se entender, eles deixam de se compreender. A primeira coisa que para, naquele momento, é a cooperação. Porque não há cooperação possível num ambiente sem comunicação. É impossível que algum tipo de unidade, de cooperação se estabeleça onde não se entenda uma língua do outro. Segundo problema, que é uma consequência desse, são problemas em cascatas, é uma liderança inviável. Diga, liderança inviável. Uma das coisas mais difíceis de você obedecer é um comando que você não compreendeu direito. É como responder a uma pergunta que você não entendeu, que você não compreendeu. Deixou de existir comando. No momento em que a comunicação foi afetada, não existiu mais comando. E quando não há comando, não há o quê? Não há distribuição de funções, não há delegação de responsabilidades, não havia mais correções, não havia mais premiações. Então, se alguém não obedece comando, a pessoa não compreende, ela começou a ficar perdida, ela começou a não saber exatamente o que fazer, ia para um lugar, mas a maioria das pessoas precisam que alguém toque a buzina, precisa bater o cartão, precisa que alguém lá toque o tambor lá do barco para ele remar. Quando não há comando, quando não há alguém ditando, as pessoas ficam perdidas, desorientadas, ou seja, não há comando, cada um vai agir segundo a sua própria cabeça, e, irmãos, é uma loucura, Um grupo de poucas pessoas, se não tiver comando, é uma completa desarmonia, desajuste, né? Falta liderança, um vai atropelar o outro, ninguém sabe o que fazer, então as pessoas vão se sentir como numa selva, divididas, sem direção, não sabem em que sentido andar. A terceira consequência disso, ou seja, primeiro a falta de cooperação, depois a falta de liderança, a terceira é a confusão. Diga, confusão. A confusão se estabeleceu. Deus previu isso. Olha o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Eia, desçamos e... O que é que diz aí? Desçamos e... Diga, confundamos. Desçamos, olha o que Deus está falando. Desçamos e confundamos ali a sua língua. O verbo é confundamos, que corresponde ao substantivo confusão. Aí, queridos, pense comigo, aquele ambiente sem liderança, aquele ambiente que ninguém sabia exatamente o que fazer, e ninguém compreendia um ao outro, o que é que você ia encontrar? Uma multidão de gente perdida, de gente desnorteada,
pessoa que não sabia qual o seu papel, o que era, quem o outro era, todos confusos, e ninguém estava certo de nada. O que pode dar certo num ambiente desse, irmãos? O que pode acontecer num ambiente confuso? Nada. Nada produtivo. Nada que acrescente. Nada que seja belo. Nada que seja para melhoria. Dá para imaginar, eu fico imaginando isso. O pedreiro, de repente, começa a falar inglês, irmão. Eu estive nos Estados Unidos e fui assaltado, e meu inglês é péssimo, e eu tentando compreender o policial, e eu fui tomado por uma angústia, quando alguém está falando um idioma com você, e você é nervoso, e aquilo você vai ficando mais nervoso ainda. Não sei se você já teve a experiência de estar em outro país, e você não consegue se fazer compreender, e você não consegue compreender o outro. Irmão, aquilo dá um nervoso, uma angústia. E eu fico imaginando o servente olhando para o pedreiro, pedindo massa, e o pedreiro vê que ele não vai fazer nada, porque o pedreiro fala agora espanhol. Aí eles vão falar com o mestre de obra, mas o mestre de obra está falando árabe. Aí eles vão falar com o engenheiro parece que fala grego. Imagine a confusão se instalou naquele ambiente. Ninguém podia entender ninguém, e nada poderia ser construído. Num ambiente assim, qualquer palavra gera problema, porque o outro não entende, a mensagem chega truncada. Isso é muito comum dentro de uma casa, quando a comunicação não é fluida. A confusão, ela é diária, a confusão é constante, até quando a pessoa, às vezes, tenta elogiar, até quando a pessoa tenta fazer um comentário, você percebe que o outro, ele não entende. A esposa, às vezes, fala que o dia foi difícil, ela diz que como ela trabalhou, como é cansativo levar as crianças na escola, ela está querendo ser valorizada, ela está querendo dizer que trabalha também, ela está querendo dizer que está cooperando para aquela família, mas o marido que passou o dia estressado com clientes, com o chefe, ele não entende aquilo, ele entende como uma reclamação, como uma murmuração, então parte com pedras para cima dela, ou seja, a reação é diferente, e a comunicação, num ambiente confuso, isso vai gerar um quarto estágio, quando a comunicação não é fluida. A confusão vai gerar a próxima etapa no ambiente com esse tipo de problema, que é o desentendimento. Diga, desentendimento. Olha o versículo 7, por favor, continue, ainda no versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda. Diga, não entenda. Veja, o texto está dizendo, a confusão gerou não entendimento, ou seja, o desentendimento. Uma comunicação confusa é a principal causa, é a primeira causa e a mais importante dos desentendimentos de um casamento. Todo problema que um casamento sofre começa numa comunicação confusa e pode ser resolvido com um bom papo, com um bom lero, com uma boa conversa. A insatisfação em relação ao outro é a primeira marca de um casamento que não consegue resolver os seus problemas com diálogo. E como a pessoa não consegue resolver com diálogo, aquilo vai se acumulando dentro dela. Aquilo vai virando uma bomba relógio, a pessoa vai virando uma panela de pressão ambulante, a pessoa vai ficando angustiada, porque ela não consegue compreender o outro, e ela vê que não consegue ser compreendida, e eu vou dizer para você, a tendência é piorar. Não para no desentendimento, mas a confusão começa a gerar desentendimentos, porque se eu não sou ouvido, se eu falo com uma pessoa, e a pessoa não me ouve, o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar a voz. Isso é comum. Eu vou falar mais alto. Sim ou não, irmão? Sim. E se a pessoa não me ouve, o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar nela. Eu vou para o contato físico. E quando não há maturidade, o que é que uma criança faz? Quando a criança quer ser ouvida? Ela bate. E isso, você veja, é a confusão gerando desentendimento. Eu preciso ser entendido.
Eu preciso me fazer compreender. Eu não consigo fazer isso. O meu ambiente está confuso, então eu vou falar mais alto. Eu preciso gritar, porque é fundamental eu ser entendido. Mas quando os gritos não resolvem, aí entram em cena os empurrões, a violência, e nesse estágio a situação é grave. Resta, então, o quinto e último estágio de um ambiente onde a comunicação não é fluida. Diga o afastamento. Diga afastamento. É a comunicação que promove a união, propósitos comuns e deixa um legado. É a comunicação que faz com que duas pessoas estranhas, com o tempo, com o caminhar, passem a se tornarem próximas. Passem a serem um só corpo. Eu fiz um casamento hoje, e a gente sempre cita aquele versículo que diz que ambos serão uma só carne. Eu sempre entendi isso, irmãos, como sendo um resultado do ato sexual. Mas eu acredito que tem algo além disso. Quando eu olho para os casais, quando eu olho para as pessoas que se casam, eu vejo que esse não é uma consequência imediata. Ambos não se tornam uma só carne por causa do ato sexual ou por causa de uma declaração do pastor. Vocês são uma só carne. Se tornam, não. Primeiro ano de casamento é uma desgraça. Primeiro ano do casamento, meu irmão, é uma dificuldade de ajuste, porque eles são tão diferentes. São muito diferentes. As pessoas dizem, pastor, mas eu casei com a pessoa errada. Mas todo mundo, irmão. Faz parte, é normal. Porque são origens diferentes. São pontos de vista diferentes. E quando se casam, tem sonhos diferentes. Essa cooperação, essa união de propósitos, ela vai sendo construída na caminhada. Por favor, vem aqui vocês dois, Fran, por favor. Vocês me permitam. Eu não faria isso se fosse lá em Macaé, mas aqui. Fica aqui, Tiago. Pode ficar onde você está. Fran, fica ali, sobe ali no altar. Pode subir aqui, isso, no degrau. Mais, sobe mais. Pronto. Fica aí paradinha, por favor. Eu caso esses dois. Quando eu caso esses dois, irmãos, é assim. A visão dela, a visão dele. Você acha que eles têm a mesma visão hoje? Não. O ângulo de visão dela é um, o dele é outro, ou seja, a perspectiva, o que eles percebem é diferente. Eu caso. E o que é o casamento? O casamento é o desejo de serem um. É o desejo de serem um. Onde você está, tá ok? Tente tocar a mão nela. Você é a mesma coisa. É isso aí. Isso é o casamento. Quando eu declaro o casamento, eles estão declarando que querem essa proximidade. E só tem uma coisa que vai permitir isso. É o diálogo. A decisão primeira que eles vão ter que tomar, estabelecer um propósito comum. Por isso que a Bíblia diz, vós mulheres, a primeira ordem para o casamento, vós mulheres, o quê? Sede submissas, diga submissas. Se isso não acontecer, não é possível. Por que submissão? Não tem nada a ver com ser inferior, não tem nada a ver com uma submissão, pode baixar o braço, vocês vão cansar. Não tem nada a ver com submissão escrava, com ser menor, tem a ver com isso. Com o propósito de se tornarem uns. Submissão. Sub abaixo. Missão, propósito. Ou seja, alguém tem que colocar a sua missão abaixo da missão do outro, para que eles tenham uma só missão. Para que eles tenham um alvo comum, um propósito único. Se duas pessoas casam e elas mantêm propósitos distintos, objetivos distintos, missões distintas, elas nunca casaram e elas nunca vão ser um. Então, ambos têm que ter o mesmo propósito. O propósito de vocês agora é chegar naquela cadeira. Olhe para aquela cadeira, é de vocês. Veja que você estudou mais do que ele, por isso você está mais alta do que ele. Por isso que a tua família tinha mais condição financeira do que a dele, ele está mais lá embaixo. Ele era pobrezinho lá em Pádua, você lembra, né? Não tinha autoescola, não tinha nada disso, magrinho, só via jogando bola ali perto do rio. Mas você gostou dele. E vocês casaram, mas agora o objetivo dele é chegar naquela cadeira.
Se o objetivo dele chegar naquela cadeira, qual é o seu objetivo a partir de hoje? Porque é o dele. Tá? O teu, você tem que amar ela, meu irmão, como Jesus ama a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Então, o que custa lavar uma louça, ir na padaria comprar um pão? Não custa nada, tem que dar a vida por ela. Entendeu? Então, olha só. À medida que o tempo passa, vocês, por meio do diálogo, você vai deixando claro para ela qual é o teu objetivo. Você vai deixando claro para ela quais os teus sonhos. E ela vai comprando isso. Só o diálogo faz isso. E vocês vão se aproximando. Por favor, dê um passo ali, Fran, em direção ao objetivo. Você também, Tiago. Espera por ela que você a ama. Não vai na frente. Sucesso, deixar ela para trás, não adianta nada. Calma. Tu viveu 2 anos de uma vez só. Já pode dar a mão, ó. Já viu? Já tem 5 anos de casado aí já. Já 5 anos. Mas passa mais 5 anos, vai lá, dá mais uns 2 passos em direção ao objetivo. Pode ir, vocês dois, em direção ao objetivo. Não, em direção ao objetivo. O que acontece entre eles, irmãos? Eles estão se aproximando. Vai lá, isso, ó, já estão com 70 anos agora. Ó, agora se um morrer, o outro morre. Eles pensam igual. Eles são um, eles viram uma só carne. Você pode aplaudir? Tiago, você é bacana, mas o Oscar vai para a Fran. Excelente atriz. Parabéns, muito bom. A comunicação é capaz de fazer isso. De fazer que, no caminhar, as pessoas vão se aproximando e elas vão se tornando de verdade uma só pessoa. Quem é casado aqui há 23 anos como eu, começa a entender o outro pelo olhar. Começa a sentir o que o outro sente. A pensar como o outro pensa, a gostar do que o outro gosta. Era tudo estranho no início do casamento, mas agora, irmão, tu tem os mesmos gostos, tu fica do mesmo jeito, tu fica muito parecido. Tu começa a falar como o outro, tu tem um jeito do outro, o gosto do outro, e você fica muito parecido. Você vai se tornando uma só carne, a comunicação. Mas quando a comunicação não existe, não há união de propósitos. Não há construção de objetivos comuns. Não há uma casa sendo edificada. Eles passam a ser estranhos. Assistem o mesmo culto, mas entendem de forma diferente. Eles estão morando dentro de uma mesma casa, mas eles têm sonhos diferentes. Eles têm amigos diferentes. Têm orçamentos diferentes. Com o tempo, eles poderão até ter camas diferentes. Porque são estranhos. A falta de comunicação torna a construção de um lar, de qualquer coisa, algo impossível. Quem vive assim, separar-se é uma questão de tempo ou de oportunidade. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? E o que é o acordo? O acordo é a conversa, é o papo, é o lero, é o tete-a-tete, é chegar a um ponto em comum. Isso é acordo. A resposta para essa pergunta é não. 2 pessoas não andarão juntas se elas não conseguirem chegar a um acordo. Veja o que diz o texto no versículo 8, que a gente está lendo de Gênesis 11. Assim o Senhor fez o quê? Os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E o quê? E cessaram de edificar a cidade. Deus toca na comunicação. Confusão, desentendimento, e eles se espalham. Fatalmente, isso vai acontecer. Fatalmente. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, sim ou não? Não. Não vão andar. Deus toca na comunicação sabendo o que ia acontecer. Deus não precisa matar ninguém. Deus não precisa tirar os recursos. Deus só toca num ponto. Diga, comunicação. E eles se espalham. O que acontece com a obra? Para. Quando eles eram um povo, o que é que Deus diz? Tudo o que eles quiserem, eles vão conseguir. Não há limites para eles. Mas quando Deus toca na comunicação, a obra para. Uma das maiores necessidades do ser humano, é ser compreendido. Nós não casamos com outro por causa do sexo. Também por causa do sexo. Isso é importante. A sexualidade
revela a saúde de um casamento. Mas nós casamos também por outros motivos. Nós precisamos também conversar com o outro. Conversar até o ponto de que o silêncio se torne interessante. Um casamento é feito também de momentos em que eu sou capaz de rir do outro, ou rir com o outro. O casamento também é feito de momento em que eu me envolvo nas histórias do outro. E eu acho interessante. E aquilo é bom de se ouvir. Ou eu sinto prazer em ver que o outro se interessa pela história que eu estou contando. E só o diálogo pode fazer isso. Talvez alguém não saiba, um jovem casal talvez não saiba disso, mas eu vou dizer que isso é tão prazeroso quanto o sexo. Conversas em que, depois de conversar, eu me sinto leve. Conversas depois de que eu converso, meu coração desobstrui. É como se eu tivesse participado de um culto muito pentecostal. É como se eu tivesse tido uma relação sexual ótima. É como se eu tivesse acabado de descer uma aventura de uma cachoeira, assim, de um rafting, alguma coisa, e eu estou tomado, sabe, de endorfina, de hormônio que me dá prazer. A conversa boa, agradável, produz isso, gera isso. Mas quando eu não sou compreendido, quando eu não compreendo, o efeito é inverso. Desunião, desorientação, ou seja, eu não sei quem eu sou, fico perdido, não há comando. Os filhos estão perdidos, os filhos estão angustiados, não sabem que em direção, olham para os pais e não vê um norte, não vê um objetivo comum. Isso produz confusão, isso gera desentendimento, e isso vai gerar separação. Nem Deus habita num lugar desse. Nem Deus. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: Deus não é Deus de confusão, nem de banda. É muito confuso isso aí. Nenhuma família sobrevive sem boa comunicação. Nenhuma. A falta de diálogo representa a falência de uma empresa, a inoperância de uma igreja, o afastamento dos filhos e a separação de casais. Muitas vezes o casal não se separa, não é por incompatibilidade de gênio. Isso é bobagem. Ah, pastor, separando por quê? Incompatibilidade de gênio. Meu irmão, isso não existe. Isso é novela da Globo, espírita, alma gêmea. Na vida isso não existe. Você é muito diferente mesmo do outro e é assim. E talvez por isso vocês estão casados. É por causa dessa diferença que você se apaixonou. Ninguém se separa, irmãos. Ou pelo menos esse não é porque faltou amor. O romantismo, o amor romântico, isso vai acabar mesmo, vai acabar. Vou desiludir você não, 1 ano depois acabou, irmão. Acabou, não existe. Shurek, porção de felizes para sempre, isso não existe. Quando os filhos chegarem, e, entendeu? As contas, boleto, você segunda-feira tendo que acordar cedo, trabalhar, tu não vai ficar lá, meu Deus, nem consigo trabalhar de tão apaixonado que eu estou. Isso não existe, mano. Isso é filme de Hollywood que dura 2 horas. Vida, isso não existe. Às vezes eu estou atendendo um casal, eu vejo, eles estão se separando e eu vejo que vão se separar. E eu olho, faltou amor? Não, eles se amam. Houve infidelidade? Não, ninguém traiu ninguém. Mas, pastor, por que eles estão se separando? Eles não conseguem se comunicar. Não conseguem. Há uma diferença muito grande entre falar e se comunicar. Olha o que Paulo diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança. Agora que eu sou adulto, eu não penso mais como criança, eu não falo mais como criança, eu não discorro, raciocino mais como criança. Porque criança fala, mas não se comunica. Fala errado, fala na hora que não deve. Essa semana eu estava pensando, fui visitar um casal, estou visitando na sala, quer um refresco, pastor? Quero. Aí ela traz um refresco, muito educada, ele um diácono, sentado na sala. Daqui a pouco vem a criança correndo lá na cozinha. Pá, pastor! Falei, oi, meu pai ontem bem chamou minha mãe de megera. A mulher quase que joga a bandeira. Criança, gente.
menino, pro quarto. Pastor, me quis chorar o diácono, muito correto. Mas criança não faz isso, pastor? Criança faz isso. Jesus, que vergonha, fiquei com vergonha alheia, irmão. Mas é coisa de criança. As pessoas se separam porque elas não são capazes de conversar, de dialogar, por causa de uma comunicação confusa. Escute, todo conflito, toda desarmonia está ligada à falta de diálogo construtivo. Isso afeta a sexualidade, isso afeta as finanças, isso afeta a espiritualidade, porque quando a comunicação não é fluida, é impossível construir qualquer coisa. 4 conselhos muito simples, e eu encerro aqui, para melhorar a sua comunicação. Eu não quero dar uma... Pastor, 4 conselhos são suficientes? Não, deve existir mais coisas. Mas eu não quero que a receita seja muito comprida, muito longa, para o paciente não saber que remédio tomar, de que hora tomar. Então, 4. Primeiro, espere o momento certo de falar. Diga isso, espere o momento certo de falar. Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, uma coisa preciosa. A Bíblia é a verdade, irmão, sim ou não? Sim, mas Deus levou 1.600 anos para dizê-la. Jesus sabia que ele ia morrer numa cruz? Sim ou não? Desde o início. Mas ele chegou para os seus discípulos assim: vinde após mim, que daqui a 3 anos eu vou morrer numa cruz? Não. Eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Pessoal, como é que é? Sabe Jonas, o vento da baleia? Pois é, o filho do homem vai ficar 3 dias lá no seio da terra. E eles não estão entendendo. Sabe aquela serpente que Moisés ergueu? Então, eu vou ser erguido também. Eles não estão entendendo. 6 meses antes, a Bíblia diz que Jesus chama eles e diz assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Tu é Elias, Jeremias e tal, mas... E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não estavam mais 6 meses antes da crucificação. Eles não estavam mais dizendo: quem é este que até o vento e o mar... Não, agora eles sabiam quem é Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, Mateus vai dizer claramente: depois destas coisas, passou-lhes a dizer abertamente que convinha ir para Jerusalém, padecer, morrer, sofrer e ressuscitar. A partir daí, Jesus passou a dizer abertamente os seus planos. Ele não disse no início, ele disse no tempo certo. Eu vim de uma família muito simples. Meu pai nunca me ensinou isso. Meu pai nunca me ensinou a viver no palácio. Nunca. Perdi muitas coisas na vida, porque eu imaginei que bastava dizer a verdade. Não basta dizer a verdade. É preciso dizer na hora certa, para a pessoa certa e da forma certa. Eu fiz direito. Quem fez direito aqui sabe disso. Você estuda 5 anos apenas a maneira certa de colocar a verdade, ou colocar o ponto de vista. E existem muitas maneiras de você expressar uma verdade. Existe o tempo certo. Aquela mulher está com o filho morto. Geazi pergunta: como é que você está? Ela diz: vai tudo bem. Não tem que dizer a verdade para Geazi. Mas quando chega diante do profeta, ela se joga, porque a verdade você tem que dizer para a pessoa certa, na hora certa. Não tem que falar a qualquer momento. A Bíblia é a verdade, mas Deus não revelou ela toda num só momento. Ele levou 1.600 anos para dizê-la. Por quê, pastor? Comunicar tem que se falar na hora certa. Primeiro, isso diz respeito a você. A Bíblia diz o seguinte: olha, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Diga, não se ponha o sol. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não deixe passar muito tempo com rancor no coração. Não vá dormir com aquilo, e acorde com aquilo, e conviva com aquilo. Olha o que Hebreus diz: tenha cuidado, para que não brote em vocês raiz de amargura. Você não acorda de manhã e tem um abacateiro lá no seu quintal. Não é assim. Esses sentimentos começam como uma plantinha, é uma semente, é algo que parece pequeno, algo bobo, mas você vai cultivando aquilo, e aquilo se transforma numa árvore, e dá frutos, e contamina.
A pessoa, ela vai acumulando sentimentos sobre sentimentos, e isso vai dar problema. Porque ela fica igual fio desencapado. Ela fica dando curto-circuito. Você toca, choque. Ela fica como... Já viu gente cheia de espinho, igual porco-espinho? Ela fere todo mundo que se aproxima. Ela está com muito problema, que ela não coloca aquilo para fora, que ela não comunica. Ela fica como um rio assoreado. Você olha assim, parece tranquilo, mas qualquer chuvinha transborda. Qualquer chuvinha, vem um monte de pneu, vem um monte de sofá velho, um monte de lixo e leva tudo pela frente. É um desastre. Porque é a comunicação, é a fala que desobstrui aquilo. A Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, fale o quanto antes, mas fale quando você for capaz de não pecar. Espera aí, é o tempo certo de falar? Deixa eu perceber. Eu vou pecar? Vou. Conte até 10 e fale. Percebeu que vai pecar? Conte até 100 e fale. Se percebeu que vai pecar, conte até 1000. Mas não use a sua fala para pecar. Não perca o controle de suas emoções. Uma pessoa que não fala, ela fica com problema. Daí vem a palavra, desculpe, enfezado. A palavra enfezado vem de alguém cheio de fezes. Fica 3 dias sem ir no banheiro, vê se você fica paciente. Você não fica paciente, você fica impaciente, você fica nervoso. Pastor, já aconteceu do senhor atender alguém no gabinete e a pessoa danar a falar? Quando você quer abrir a Bíblia, a pessoa, peraí, pastor, peraí. Aí continua falando, daqui a pouco começa a chorar. Aí você fica olhando para a pessoa, você quer interromper, ela quer falar. Daqui a pouco ela mesmo começa a dizer o que ela vai fazer, as decisões que ela vai tomar. Daqui a pouco ela diz, pastor, ora por mim. Aí você ora, pastor, como Deus te usou, muito obrigado. Senhor homem de Deus, que palavras... A gente não fala nada, irmão. Não fala nada, porque as pessoas... elas estão com problema. E no momento certo, também, no que diz respeito ao outro. Você vê que o patrão chega no trabalho, batendo a porta. Bom dia por quê? Que dia horrível, não sei o quê, hoje é o dia, é aquela reunião, e ele está nervoso. Aí você chega lá, patrão, dá licença, o quê? Eu queria pedir um aumento. Você faz isso, irmão? Você não faz isso. Você faz no dia, você sabe que ele é botafoguense, o Botafogo está o melhor colocado do campeonato, ele está feliz e tal. Aí você chega lá, chefinho, você viu, também chega com a camisa do Botafogo, vai, eu te amo e tal, estamos lá. E aquele aumento, você espera o momento certo. O marido acorda, e aí, bom dia? Bom dia. Ó, hoje tem que pagar aquela conta, hoje tem que fazer aquilo. Meu irmão, não faz isso não, minha irmã. Você quer tratar do problema, falar da mãe dele, quando ele está nervoso, quando acabou de chegar do trabalho, calma. Ó, diga assim, falar no momento certo. Segundo conselho, comece a conversa de uma maneira amistosa. Se você não consegue começar a falar de forma branda, então não é o momento para você começar. Você não pode começar já gritando. Vamos ouvir o que o pastor diz. A paz do Senhor, meus irmãos! E tá! Você fala, rapaz, peraí, você toma um susto, mano. Que pregador é esse? Você fica, meu Deus, você se ajeita na cadeira, esse cara é de perturbado, ele não está bem na cabeça. Você começa, bom dia, gente, boa noite, olá. Né? Ô, meu amor, tudo bem? Ô, benzinho, né? Cá, tá. Você vai tratar de um problema, mas tu chega assim. Não chega assim, seu... Dá vontade de falar, né? Seu cavalo selado, sua ignorante, vem cá, quero falar contigo. Tu já começa, não, vai começar a falar, começa de maneira branda. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então começa com palavra branda. Começa a falar devagar. Tem 2 monges ali conversando. E eles estão cochichando. Aí alguém chega e fala assim, por quê? O que é que eles estão meia hora ali conversando que a gente não escuta? Aí um outro mais experiente diz assim, eles estão discutindo. Mas como eles estão discutindo se eles não levantam a voz? Aí o outro disse, o primeiro que levantar a voz, perdeu a discussão. O primeiro que levantar a voz, perdeu a discussão. Porque é isso.
Quando você grita, é porque você perdeu o argumento. É porque você não consegue mais expressar de forma racional. Então, se você começa gritando, irmão, você não vai resolver nada. Numa discussão, nenhum dos dois ganha. Tem um livro que fala isso, como influenciar pessoas, fala isso. Você vai discutir, esqueça. Cada um vai defender o seu ponto de vista. Você vai cansar o outro. Então, começa de uma maneira branda. A primeira impressão é a que fica. Então, começa assim, ó. Começa, meu amor, preciso falar com você. Quando você tiver um tempo, se você achar que é o melhor tempo, eu preciso muito. Né? Faz um carinho, assim, faz algo assim, que ela gosta, que ele gosta, né? Começa fazendo a massagem no pé, assim, tá? Faz algo assim. Né? As irmãs gostam, sabe disso. Então, começa com um pronome de tratamento bom. E normalmente começa com um assunto mais leve. Né? Nosso filho, você sabe que ele tirou 10 em matemática? Meu Deus, aquele garoto bom, né? Não começa a falar da menina que está com problema, não. Começa a falar do que está dando certo. A propósito, aliás. Né? Enfim, a maneira como você começa o diálogo é muito importante. Porque ela vai evitar a confusão. Ela vai evitar o desentendimento. É igual a introdução da mensagem. Ela precisa ser honesta, ela precisa ser simpática e ela precisa criar uma boa expectativa. Eu já vi pessoa que começa a conversa mal, pronto. Começou mal, para você mudar aquele quadro, para você mudar aquela impressão, é muito difícil. Terceiro conselho, fale de você. Fale como você se sente. Fale do que você gostaria. Nós somente conseguiremos comunicar bem com as pessoas se nós decidirmos deixar de atacá-las. Então, quando eu começo a falar do que o outro fez de errado, eu estou atacando. E é natural que o outro queira se defender. Natural. Você é isso, você é aquilo. O que é que o outro vai dizer? Primeiro, eu não sou, você que é. Mas quando eu estou falando de mim, como eu me sinto, o que eu penso, eu não estou atacando. Eu não estou ferindo. Eu não estou querendo moldar o outro. Eu não estou querendo pegar no pé do outro. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Se eu quero construir algo com alguém, tem alguém que possa me ajudar no teclado? Eu devo aceitar o outro como ele é. Da maneira que ele é. Porque quem reclama sempre, irmão, uma pessoa que reclama sempre, acostumou-se a focar no erro do outro. Esse aqui, eu tenho 23 anos de casado, e é o meu grande desafio. Sou muito crítico comigo mesmo, e sou crítico com os outros, com os obreiros que trabalham comigo. Eu reclamo, mas reconheço que não há algo legal. É algo que precisa ser melhorado. A pessoa que é alvo das críticas constantes, ela acaba se sentindo sufocada. A impressão que dá é que nada que ela faz dá certo, então ela se sente desestimulada. Eu me lembro quando eu era pastor, primeiro culto de jovens que eu fui, eu sentado no púlpito aqui, aí um moço se levantava, ia receber o visitante, e pegava água, e começou a dirigir o culto tudo errado, e eu dando conselhos para ele, e ele nervoso, tadinho, igreja cheia, e eu ensinando para ele, tal. Aí teve um outro culto, o segundo culto, é a mesma coisa, faz isso, ó. Não faz isso não, isso está errado, não é desse jeito. Aí teve um dia que ele falou para mim assim, acho que foi no segundo culto, poxa, o outro pastor, ele dizia para mim assim, ó, tá uma bênção. Irmão, que vergonha que eu fiquei. Eu falei, ai Jesus, o rapaz está nervoso, ele está tentando fazer o melhor, e eu ainda estou colocando pressão nele. A partir daquele dia eu mudei, fazendo tudo errado. E aí eu me lembrei, eu já fui líder de jovens, eu já fui inexperiente. Se hoje eu sei, alguém teve paciência comigo. Aí ele e aí pastor? Eu falei, rapaz, tá bom demais, tudo errado, tá bom. Um dia no mês, quem é meus ovelhas sabe disso, um dia no mês eu tiro para reclamar, aí eu dou lugar à ira, sem pecar, mas dou lugar à ira. Agora, não é todo culto que eu fico reclamando, porque senão eu fico igual essas pessoas chatas. Toda vez,
essa toalha, esse chinelo, eu já falei. Irmão, ninguém aguenta. Salomão diz, é melhor morar no deserto que com uma mulher rixosa. Eu vou ser democrático. É melhor morar no deserto que com um homem rixoso. Gente que reclama o tempo todo. Quer reclamar? Fale de você. Diga assim, ó, meu amor. Começa a conversa assim, tá? Ô meu bem, ô meu querido. Aí você vai falar do problema. Sabe o que aconteceu? Aquilo, assim, assim. Eu fiquei muito triste com aquela atitude. Eu me senti muito mal quando você fez aquilo, você falou. Eu me senti muito mal. Por favor, não vamos fazer mais assim, não. A gente precisa... Olha, você está criticando, você está falando de você. Você está falando como você se sente. Então, fale de você. Primeiro, isso vai fazer bem para você. Toda cura começa pela fala. O processo da cura começa pela fala. Deus se aproxima do profeta e fala assim, meu filho, fala aí, por que você está na caverna? Fala, diz. É quando você fala. Jesus chega para o cego e diz assim, o que é que você quer? Você tem que falar, isso faz bem para você. Isso desobstrui, limpa o rio. Segundo, isso tira o alvo das costas do outro. Né? Você está acostumado, aí você quer rotular os outros, você é isso, você é aquilo, não rotule. Não seja dogmático, né? Evite fazer drama. Ah, porque sempre, nessa casa, nunca ninguém, a sua mãe, em 1980, ela falou, para com isso. Não fale como dono da verdade. Porque é assim, porque tem que ser assim. Os seus filhos vão falar assim, tudo bem, mas vão dizer, pô, que cara, pensa que sabe. Eu acho que, eu penso que. Vocês não acham que talvez, se a gente fizesse assim, se a gente, não seja dogmático. E terceiro, né, e tento isso aqui, uma observação, esteja atento ao momento do stop. Quando a sua voz começar a levantar, é hora de parar. Quando começar a atacar o outro, é hora de parar. Quando começar a voltar demais no tempo, ou ampliar demais o círculo, colocar a mãe do outro no meio, colocar os amigos, é hora de parar. Provérbios 10, 19 diz assim, ó, o que modera os seus lábios é sábio. Modera. Quarto e último lugar. Pare para ouvir. Comunicação não é monólogo. Comunicação é os dois. Isso está em quarto e último lugar, mas não significa que deva vir apenas em último lugar. A qualquer momento, pare para ouvir. A Bíblia diz que a gente deve estar pronto para ouvir e tardio para falar. A natureza nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Ela queria dizer alguma coisa com isso. Essa é a recomendação bíblica, Tiago 1,19. Pronto para falar, pronto para ouvir, tardio para falar. As pessoas vivem numa correria, irmão, tão louca, que a gente não tem tempo para ouvir mais ninguém. Não. E aí, como é que você está? Quando você pergunta isso para alguém, você quer ouvir mesmo? Não quer nada. Pensa nisso. E aí, tudo bem? E você continua andando, sim ou não? Sim. Você quer ver uma pessoa na igreja que tem muitos amigos? Não é uma pessoa que fala bonito. É uma pessoa que se interessa em ouvir os outros. Todo mundo gosta de alguém que sabe ouvir. Se você aprender a ouvir, as pessoas vão te amar. Olhe as pessoas nos olhos. Escute o que elas têm a dizer. Porque ninguém tem mais tempo para ninguém. Ninguém ouve mais ninguém. As pessoas aprenderam demais a reclamar. Uma mulher, pastor, eu casei com um diabo, casei com um secretário de Satanás, aquele marido, pastor, aquele homem não é crente não, aquilo, minha irmã, vamos orar, o pastor orava. E aí, minha irmã, como é que está o teu casamento? Pastor, minha casa é um inferno, minha casa... Satanás botou um escritório lá. Aquilo é horrível, pastor. Pastor, é horrível. Marido é o cão chupando manga, que não vale nada. Aquilo. Minha irmã, mas não fala assim do seu marido. É, pastor, você não conhece a peça. Você não conhece a peça. Às vezes, quando a gente não vê o outro lado, a gente até acredita, né? Mas o pastor não aguentava mais.
pastor, é o seguinte, minha casa fica em paz, mas quando ele chega, pastor, ele chega assim, vai 6 da tarde. Quando ele chega, pastor, minha casa, pastor, vira um inferno, é uma confusão, meus filhos, é um choro, uma bagunça. O pastor, vamos jejuar. O pastor começa a jejuar com ele. Pastor, jejua uma semana. E aí, minha irmã? O pastor esperava que agora fosse. Pastor, não dá certo não. E ela continuava reclamando. O pastor não aguentava mais. Um dia o pastor falou assim: rapaz, não vou atender aquela irmã hoje. Preguei, eu estou cansado. E o pastor corre e tenta entrar no gabinete, mas ela lá no fim do corredor: pastor! Pastor, meu Deus, já entrando no gabinete cansado. Ô, minha irmã. Pastor, tenha paciência, né? O pastor, preciso falar com o senhor. É seu marido, minha irmã? Pastor, como é que o senhor sabe? Senta aí, minha irmã. E a irmã começou. Mas quando ela começou, o pastor olhou assim, tinha uma garrafinha d'água assim, ó. O pastor foi, pegou embaixo da mesa, tirou o rótulo da garrafa. Peraí, minha irmã, peraí. Deus me deu uma estratégia aqui. Tá vendo essa água, irmã? Ela não foi orada por 318, não. Foi orada por 636 pastores. 900 e tanto. Ela foi tirada da fonte mais alta, lá do Jordão, veio de Israel. Essa água é uma água poderosa. Oramos sobre ela e tal. A irmã, você se interessa? Quanto que é, pastor? Pastor, não é de graça. Agora você vai levar para casa e vou dizer para você como usar. Você vai levar ela para casa. Que hora chega seu marido? 6 da tarde. Ela, muito bem. Quando ele apontá-la na esquina, você vai pegar uma colher, tá? Que é muito poderosa. Vai virar, cuidado, isso vai dar um problema. Vai criar asa, vai virar anjo, cuidado. Você vai pegar uma colher e você vai botar na boca, mas não engula. Você vai botar a colher de água na boca e você vai ficar com ela por 15 minutos. Depois você vai engolir aquela água. Quando o marido aparecia lá, ela pegava água, engolia 15 minutos. Volta uma semana depois. E aí, minha irmã? Pastor, que água abençoada. Lá em casa agora, pastor, está uma benção. Ah, minha irmã, quando acabar tem mais, é de graça, pode voltar que tem. Eu quero concluir aqui falando do poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode se colocar de pé. Tiago diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ele diz: meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura alguma fonte pode ser manancial de água doce e de água amargosa? Não. Paulo diz que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Ou seja, que você não seja fonte de água amargosa. Peça a Deus: Deus, pastor, mas eu não dou conta, é muito difícil dar. A Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pai amado, Pai querido, o Senhor nos aproximou como igreja. O Senhor quer que construamos um edifício para o Senhor, um templo para o Senhor. E o sucesso dessa igreja depende da comunicação. A liderança, a unidade de propósitos, o legado que essa igreja vai deixar, depende dessa comunicação. Cada família que está aqui depende da comunicação. O sucesso e o fracasso depende da língua. A língua é um instrumento tão pequeno, diz Tiago, mas é capaz de incendiar uma floresta. É por meio da língua que nós construímos uma casa, e é por meio dela que nós destruímos uma família. Deus nos dá sabedoria, que a gente seja fonte de água doce, que a gente seja fonte de água amarga, não de água amarga, mas de água doce, que a gente possa ser promotor da unidade, da edificação. Satanás talvez tenha pensado que ia destruir esta casa, ia destruir esta família, mas em nome de Jesus nós declaramos a falência desses planos.
todo o plano traçado no inferno. A Bíblia diz que se nós amarmos uns aos outros, nós vamos andar na luz. E andar na luz é trazer à tona, é trazer das trevas, é trazer aquilo que está escondido. E tudo aquilo que está escondido é ocultismo, e ocultismo é diabólico. A gente tem que trazer a luz, porque nós somos o povo da luz. E se nós trouxermos a luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E Satanás será envergonhado, e essa família será curada, esta mulher será sarada, este homem vai se sentir valorizado. Ó Deus, que a gente saiba, por meio das nossas palavras, curar uns aos outros, sermos fontes de águas boas, de águas sadias, e que a nossa boca seja fonte de vida e não de morte, de edificação e não de destruição, de união e não de separação. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que haja um fluir de bênçãos de Deus através de você, através da tua esposa, do teu esposo e dos teus filhos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.